Pessoal, continuando a aula passada, a ideia aqui é falar um pouco sobre o que representa cada um desses símbolos. Veja, atualmente a norma que trata dos símbolos básicos de projetos elétricos, ela não está em vigor, mas ela é base para que a gente use e tente padronizar ao máximo. Só o que acontece, cada escritório de projeto, que faz projeto, assume a sua legenda, a sua forma de representar um equipamento elétrico, um ponto de tomada, um quadro, um ponto de luz. Hoje a gente tem muitos softwares, então a gente está mudando aí de AutoCAD e Excel para BIM, né? Para outras ferramentas de projeto. É essa tendência daqui para frente. Então, falando um pouco ainda do que é antigo, do que ainda está acontecendo, o AutoCAD, quando a gente faz o projeto lá, a gente bota um símbolo e depois faz uma legenda e especifica o que aquele símbolo quer representar. Só para ter uma ideia, eu podia desenhar um quadradinho e dizer que aquele quadradinho ali é um cachorro. Podia ser, não faz muito sentido, porque um quadrado não tenta representar aquele cachorro. Mas a ideia, basicamente, dessas simbologias é isso. É que, então, por exemplo, eu tenho aqui um triângulo semi-pintado. Então, esse triângulo semi-pintado me traz algumas informações. De certa forma, o mais importante é que exista uma legenda dentro desse teu projeto e que dentro dessa legenda seja escrito ponto de tomada 2P mais T a 1,5 m de altura, 1,5 m, 1,20 m de altura, por exemplo, é uma ideia. Ponto de tomada a 30 centímetros de altura. Então, para cada símbolo que tu vai encontrar nesse desenho, é preciso que tenha uma legenda para te poder fazer essa comparação. Claro, o ideal é que seria que todos os projetos fossem padronizados, porque aí, à medida que tu vai experimentando, né, a leitura de projeto, tu fique mais ágil, né? Tu consegue ver esse triângulozinho semi-pintado, opa, um ponto de tomada, certo? A 1,10 m de altura. Tem gente que instala 1,10 m, 1,20 m, então 1,15 m. Então, isso tudo vai de acordo com o projetista. Mas ele tem que dizer lá na legenda dele qual é realmente a altura com que quer que seja colocada essa tomada. Ok? Então, eu vou dar noção de alguns pontos importantes e que, basicamente, a simbologia pode mudar, mas o que vai ter dentro da simbologia, né, não muda. É isso que tu precisa saber. Então eu peguei aqui esse ponto de tomada e aí eu associo, vou dar um zoom aqui, tentar dar um zoom, ver se não perde as configurações, tá. Isso daqui é um ponto de tomada e esse ponto de tomada ele tem muita informação aqui. Eu geralmente nos meus projetos eu boto um quadradinho para representar que existe esse ponto de tomada, seria essa caixa 2x4. Muito comum de se ver, sei lá, deve estar uns 90 centavos a 1,20, dependendo da região. É importante que a gente tenha noção de preço também. Então, esse símbolo ele representa tanto um ponto de tomada, isso é importante que esse nome aqui é ponto de tomada. E dentro desse ponto de tomada eu posso botar uma tomada de corrente, 2 ou 3. Então, esse símbolo aqui só representa um ponto de tomada com uma tomada de corrente, que seria esse módulo 2P mais T. Então, tem um módulo. Hoje em dia as tomadas de corrente são bem modulares, né? Então, tu tem o módulo e tu tem o espelhinho. Então, tudo isso daqui te traz por trás desse desenho essas informações. Então, quando tu olha para isso, tu tem que associar a esses equipamentos físicos aqui. Certo? O que acontece? Se tu botasse mais um ponto de tomada aqui, tu podia botar 2x aqui do lado, para representar que tem dois módulos. Ou,
eu gosto de fazer muito, é botar outro triângulo aqui na frente. E se for 3, bota 3 triângulozinhos semelhantes a esse daqui, dispostos aqui embaixo. Então essa é a ideia. Esse número 3 aqui vai me representar o circuito associado a essa tomada. Então, nesse caso, é o circuito 3. Vai ter um disjuntor lá que tu vai especificar circuito 3. E que tu vai ligar mais tomadas naquele disjuntor ali. Depois eu vou falar sobre o que é um circuito de fato. Então, mas esse 3 ele vai representar um circuito. Repara aqui que no desenho eu tenho uma outra tomada que tem o número 2. Ou seja, essa tomada está associada ao circuito 2. Tem outra tomada aqui de chuveiro que está associada ao circuito 6. Tem umas tomadas da cozinha aqui que está associada ao circuito 3 também, mas está associado ao circuito 4 e 5. Então temos vários circuitos nesse meu projeto. E depois também eu vou falar por que desse 600 VA aqui, né? É a potência que eu atribuo a esse ponto de tomada. Repara que nesse daqui eu não tenho nenhuma potência atribuída explicitamente, né? Ou seja, escrito ali, mas a gente pode geralmente bota uma nota e escreve nessa nota aqui: pontos de tomadas não cotados são 100 VA. Então eu já associo que aqui eu consigo atribuir, né? Eu estou atribuindo 100 VA. Aqui eu atribuí 600 VA. Por quê? Quando tu tem o equipamento real que vai ser ligado naquela tomada, tu já pode botar o valor da potência daquele equipamento. Aquele equipamento vai ser meio fixo, né? Então essa tomada tem que ficar no máximo a 1,5 m desse ponto aí do equipamento. Então essa que é a levada, essa que é a ideia geral por trás de tudo isso. Então a gente tem que se habituar a ver esses desenhos e que vai estar numa legenda, né? Vai estar numa lista de simbologia, por exemplo, explicando ponto de tomada instalado a 1,20 m do piso. Porque repara que aqui, ó, esse triângulozinho é semelhante a esse, só que não está pintado. Esse triângulozinho aqui é semelhante, só que está totalmente pintado. Então, não está pintado é 30 centímetros, está pintado é 1,20 m e semi-pintado é 1,20 m e totalmente pintado a 2,20 m, 2,30 m. Tá certo? Depois eu também vou falar, né, quando a gente estiver falando lá de infraestruturas elétricas, que a gente tem que cuidar que a tomada do chuveiro tem que estar fora da zona. Certo? Então tem uma altura específica para instalar essa tomada. Então, esses triângulozinhos aqui a gente tem vários, ó. Esse daqui, ó, um erro que tem, era para ter 2 escrito. Aqui também era para ter 2 escritos. Talvez, bom, não era para ter falado agora, talvez fosse como um exercício. Vocês identificar alguns detalhes que faltam no projeto. Então, essa que é a levada. Então, temos vários pontos de tomadas. Certo? Vamos ver o que eu preparei. Outro ponto importante é o ponto de luz. Ponto de luz no teto. Então, por trás dessa simbologia aqui, eu tenho um equipamento a ser cotado. A gente chama de caixa octogonal. Então a gente chama isso daqui de ponto de luz no teto. Aqui eu tenho 2 pontos de luz no teto desse ambiente. Nesse corredor, nesse hall aqui, eu tenho um ponto de luz. Nesse ambiente eu tenho um ponto de luz. Nesse ambiente aqui, que poderia ser uma cozinha, um ponto de luz. E no banheirinho eu tenho um ponto de luz no teto. Bom, eu não representei aqui, mas talvez futuramente eu represente também. Existem as arandelas, que é um ponto de luz não no teto, mas sim na parede, né?
Então a diferença é que a gente ia botar outra caixinha. Alguns colocam essa daqui, alguns projetistas. Outros colocam a caixa 2x4 para esses pontos de luz na parede, tá? Mas ponto de luz no teto é essa caixinha. Eu gosto também de especificar as caixinhas que são mais largas, né? Que são duplas, né? A gente consegue fazer uma caixinha dupla, porque daí a gente consegue fazer emenda, colocar o fio ali para dentro da caixa, dentro desse ponto ali, sem ficar muito bagunçado, ou muito socado, ou muito empilhado de fio ali, porque geralmente aqui pode ser um ponto onde a gente faça emenda, e isso vai dando muito volume a esse ponto. Então, para ficar trabalhando sossegado é legal, mas isso vai depender também da espessura da laje da edificação. Então, o ponto de luz no teto eu representei dessa maneira. Aqui também eu tenho a informação da potência que eu tenho. Então, esse ponto ele está sendo atribuído como 200 VA. Aqui eu também tenho o número 1, que também está associado ao circuito, assim como tinha aqui, né, o número de circuito de referência. Aqui também tem o número 1. E aqui detalhe que o ponto de luz no teto, todo ponto de luz ele tem que ser interrompido. Não importa qual é o interruptor, pode ser de tecla, sensor de presença, relé fotoelétrico. Não interessa, esse ponto de luz ele tem que ser interrompido, né? E aí esse A representaria o dispositivo que comanda aquele ponto. Então, por exemplo, eu tenho aqui a letrinha A, ó, associada a 2 interruptores. Já depois eu vou falar sobre esses interruptores aqui three-way. Então, essa letrinha vai representar o comando. Então, desse ponto, que depois eu vou explicar na próxima aula, que é um interruptor, comanda essa lâmpada e essa lâmpada também. Então, quando ele clica aqui, esses 2 pontos acendem. Isso tudo porque está associado com essa letrinha aqui, ó. Aqui esse interruptor está associado com esse ponto de luz. Esse interruptor está associado com esse ponto de luz. E por aí vai. Ó, esse ponto aqui, B, está associado a esse ponto de luz. Então, para cada ponto de luz, eu preciso definir qual é o ponto que vai comandar a iluminação. Beleza? Então aqui eu encerro essa parte da aula. Eu vou continuar ainda com a interpretação dos outros desenhos. Certo?